Pessoal, bom dia a todos e a todas. Hoje estamos aqui recebendo uma pessoa maravilhosa, chamada Fernanda Andrea, linda por dentro e por fora, pessoalmente, e linda também profissionalmente. Tem uma história na educação matemática maravilhosa. Ela foi contemporânea minha de mestrado, a gente se conheceu nos fenômenos didáticos, né? E a gente até hoje tem uma relação ótima, né? A gente só está um pouco afastado, mas a gente conversava bastante durante nossa trajetória acadêmica. Fernanda, até fiquei assim muito contente, né, de nos bastidores da palestra saber algumas coisas ótimas dela. Fernanda já está no ter finalizado o pós-doutorado dela, fiquei muito contente em saber isso, né? Fez com Méricles Tadeu Moretti, uma referência muito grande na teoria que ela trabalha, que ela vai falar um pouco mais sobre isso hoje com vocês. E Fernanda trouxe também aqui dois orientandos para poder estar aqui junto conosco. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Bem-vinda. Eu fico muito contente em receber aqui vocês e o nosso curso também. Os alunos daqui da licenciatura em computação, como eu já falei para a Fernanda nos bastidores e a eles também, o objetivo de trazer essa palestra aqui é para que a contribuição teórica de Fernanda possa alimentar esses alunos a pensar um pouco de como eles podem trazer essa teoria, agregar nas tecnologias educacionais, para eles fazerem coisas boas, né? Coisas com compreensão e não coisas que colocam no mercado que não vai ajudar os alunos. Então, a gente aqui está numa disciplina de didática, a teoria da didática francesa, que Fernanda tem uma caminhada muito boa, e vai trazer coisas aqui para a gente pensar como é que a gente pode transformar isso em produto, transformar isso em contribuições para ajudar no ensino da matemática, né? Fernanda tem uma trajetória, estava contando aqui para a gente, de concursos, uma trajetória bem vitoriosa, mas eu vou falar da parte de ensino. Fernanda mora em Alagoas, alagoana, e hoje é professora do IFPB. Então, Fernanda vem fazendo um excelente trabalho lá, e assim, essa questão da dinâmica do online nos ajudou, apesar da gente estar hoje em espaços diferentes fisicamente, mas o online aproxima bastante. A gente está bem juntinho aqui hoje para conversar sobre educação matemática. Fernanda, estou muito contente em recebê-la aqui. Cada vez que eu falo, só traz aquela alegria aqui dentro de mim, estar junto contigo aqui depois de tanto tempo, te escutando, aprendendo muito contigo. É muito bom estar contigo aqui. Os alunos vão gostar bastante. Como sempre, eu aprendi muito contigo. Seja muito bem-vinda. Agora é tudo contigo aqui, tá? A dinâmica que você colocou aqui para a gente, você pode até enfatizar mais, é que os alunos podem levantar a mãozinha ou podem abrir os áudios para poder interagir contigo, que você gosta mais dessa interação. Agora é contigo, você pode ficar à vontade. Mais uma vez, muito feliz e seja muito bem-vinda para estar aqui conosco na disciplina de didática da Universidade de Pernambuco. Obrigada, Diógenes. Eu que agradeço o convite, né? Maravilhoso estar aqui com você, revê-lo, né? Depois de tanto tempo. E eu também gostaria de agradecer a participação, né? A presença dos alunos, né? Dizer que eu espero que seja, de fato, uma manhã produtiva para nós todos, né? Para todos vocês, que a gente consiga fazer, né? Dessa manhã, realmente consiga fazer uma discussão e assim, que seja muito proveitoso para todos nós, tá? Agradeço de coração o teu convite e dizer que eu estou, assim, muito feliz, mas muito feliz mesmo por estar aqui e por rever você, Diógenes. Mas Obrigado. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, vou compartilhar a minha tela. Então, gente, como vocês, né, já tinham visto, pelo que foi divulgado, o tema dessa discussão de hoje é a influência dos diferentes sistemas semióticos na construção cognitiva dos objetos matemáticos, certo?
Para a gente discutir esse tema, eu vou ter como norte, né, como fundamentação teórica, né, a teoria dos registros de representações semióticas, né, que é a teoria a qual eu pesquiso há algum tempo, que a gente se detém há algum tempo, né, e que vem de fato a contribuir, né, com as discussões sobre esse tema, né? Então, esse tema tem como base, de fato, essa teoria, né? Então, o que é essa teoria? Quem foi, né, quem é o precursor dessa teoria? Quem foi que construiu, né, que desenvolveu essa teoria, né? Então, essa teoria dos registros de representações semióticas é a teoria de Raymond Duval. Ele é francês, a sua formação inicial, ele é psicólogo e também filósofo. E, assim, para iniciar a discussão sobre essa teoria, que vocês vão ver que tem tudo a ver com o nosso tema, né, eu gostaria de iniciar com alguns questionamentos, que foram questionamentos que Duval fez, certo? Primeiro, o acesso aos objetos matemáticos ocorre da mesma forma que nas outras áreas do conhecimento? Eu gostaria que vocês começassem a pensar sobre isso, né? Será que esse acesso que nós temos a esses objetos matemáticos, será que ele vai ocorrer da mesma forma que nas outras áreas de conhecimento, como na física, na biologia, na química? Como é que se dá a compreensão em matemática? Será que existe um funcionamento cognitivo específico para a forma de pensar e trabalhar em matemática? Ou será que esse funcionamento cognitivo ele é válido para qualquer área do conhecimento, incluindo a matemática? O que vocês acham, gente? Eu gostaria de começar escutando um pouquinho vocês. O que vocês acham? O que vocês acham sobre esses três questionamentos? Será que o acesso aos objetos matemáticos vai ocorrer da mesma forma que nas outras áreas de conhecimento? Vamos começar com esse questionamento. Será que esse acesso aos objetos, a gente tem acesso aos objetos matemáticos da mesma forma que nós temos acesso aos objetos da física, da química, da biologia? Ou será que com a matemática há alguma coisa, há algo de diferente, né, que é específico da matemática, que você só encontra na matemática com relação a esses objetos? Como é que nós temos acesso cognitivo aos objetos matemáticos? Alguém gostaria de falar alguma coisa, dizer o que acha? Bom dia, eu sou Matheus. Eu acredito que é da mesma forma. Eu não consigo visualizar uma forma que seja diferente da matemática. Então, a Matheus acredita que não existe, assim, não consegue visualizar, né, uma diferença aos objetos de acesso aos objetos matemáticos, né, em relação aos outros objetos do conhecimento, não é isso? Isso. Concordo com o Matheus, Álvaro falando, eu concordo com o Matheus. Eu acredito que a matemática é meio que a base dessas outras matérias, como física, química. Aí, aí essas eu acredito que tem uma variação por causa da questão da disciplina, mas eu acho que a matemática não tem assim, algo muito único. Afinal, ela é meio que a base, uma base para as outras disciplinas. Uhum. Certo. Então, o acesso a esses objetos matemáticos, como vocês compreendem, seria da mesma forma. Esse funcionamento cognitivo também, vocês acreditam que seria da mesma forma? O funcionamento cognitivo, né, para se pensar e trabalhar em matemática, é da mesma forma que o funcionamento cognitivo para se pensar e trabalhar nas outras áreas de conhecimento também? Eu acredito, pelo menos entre as que a senhora citou, que é bem parecido. Uhum. Bom, já no cognitivo, eu acho que a gente pode pensar diferente por a gente sempre estar pensando em números quando está em matemática, né? Eu acho que talvez tenha alguma diferença.
Mas, assim, por que que você acha que tem alguma diferença por só estar pensando em números? Talvez porque quando a gente observa algum objeto em uma diferente matéria, por exemplo, a gente observa em química ou física, em química a gente já pensa de uma forma diferente, né? A gente vai analisar como se fosse, por exemplo, uma cadeia de elementos químicos. Já em matemática a gente vai pensar, a gente vai procurar sempre por números. Acredito que seria nessa visão, não sei se estou certo. E essa cadeia de elementos químicos, quando você procura. Você está falando sobre. Quando você fala nessa cadeia de elementos químicos, um outro tipo com isso, você vai ter um outro tipo de, de pensamento. Você está falando com relação à representação ou ao modo de pensar? Acredito que seria mais no, na representação do objeto. Certo. Então vamos lá, né? Foi pensando, né? Basicamente, a partir dessas 3 perguntas, que Duval desenvolveu, né? Essa sua teoria, ou seja, no sentido de responder a essas perguntas, né? Essas perguntas iniciais, tentar responder, né? Tentar buscar respostas para essas perguntas iniciais, que ele desenvolveu essa teoria, que ele chamou de teoria dos registros de representações semióticas. Então, ele buscou fazer uma análise cognitiva que permite, né, descrever os processos de compreensão e as causas das dificuldades recorrentes na aprendizagem da matemática. Foi isso que ele tentou fazer uma análise, né, cognitiva que vai permitir, né, descrever que processos são esses, quais são os processos de compreensão e principalmente, quais são as causas das dificuldades recorrentes na aprendizagem matemática, né? Ele desenvolveu essas pesquisas a partir do trabalho dele nos Irens, na França, na década de 90. Tá? Então, o que chamou muito a atenção dele justamente eram essas dificuldades de compreensão em matemática. Né? Então, por que tanta dificuldade de compreensão em matemática? Né? Por que inclusive, a gente tem aquele ditado, né, que sempre é repetido aí, né, e assim, muito enfatizado, né, faz parte da nossa cultura, inclusive, que diz assim, que tirar nota baixa em matemática é permitido, né? Você não pode tirar nota baixa em artes, você não pode tirar nota baixa em algumas outras disciplinas, né? Aí que são consideradas mais fáceis, né? Mas tirar nota baixa, né? Em matemática, tudo bem, né? Porque matemática é difícil, né? Então, por que essas dificuldades? Ele foi tentar entender o que a matemática tem de diferente com relação às outras áreas de conhecimento para ser considerada esse bicho-papão, para se ter tanta dificuldade na compreensão desses objetos matemáticos, certo? Aí, só para a gente começar a discussão, eu fiz essa pergunta. O que fazemos quando fazemos matemática? Quando nós estamos fazendo matemática? Nós, na verdade, estamos fazendo o quê? O que a gente está, né? A atividade de matemática nos permite fazer o quê? Aí eu coloquei aqui algumas imagens, né? Em que vocês estão vendo aí o desenvolvimento aí de uma equação, a resolução de uma equação de segundo grau, né? Estão vendo aí deixa eu colocar aqui no laser, aqui um sólido geométrico, a fórmula da área, a fórmula do volume, aqui uma criança aqui desenvolvendo aqui uma operação matemática, né? Aqui também outros tratamentos aqui. Então, vejam, se nós pudéssemos dizer, né? Nós pudéssemos traduzir isso em palavras, né? O que fazemos quando fazemos matemática, né? Eu acho que a gente poderia dizer que nós estamos o tempo todo, né? O tempo todo
transformando representações em outras representações semióticas. Ou seja, a gente está o tempo todo transformando representações em outras representações. O que vocês acham? Concordam comigo ou acham que não é isso, é outra coisa? Quando a gente faz matemática, a gente está fazendo outra coisa. O que vocês acham sobre isso? Eu concordo. Concordo também. Então, a gente, quando está fazendo matemática, a gente está transformando representações em outras representações. E não são qualquer representações. São representações semióticas. E aí, o que é representações semióticas? O que seriam representações semióticas? Assim, a grosso modo, o que eu posso dizer é que representações semióticas são representações que são, primeiro, elas são intencionais, Elas são produzidas intencionalmente. Não existe uma causalidade, Então, quando você transforma uma representação em outra, aí nesse caso aí, que são representações semióticas, existe uma intenção, uma intencionalidade de você transformar aquela representação. Então, uma das coisas que a gente pode perceber com relação às representações semióticas é que elas são representações intencionais, tá? Então, uma escrita, uma notação, um símbolo representam um objeto matemático, um número, uma função, um vetor. Então, na verdade, o que a gente está o tempo todo fazendo é transformando representações em outras representações. E que representações são essas? Aí é o que Duval traz aí, Uma escrita, uma anotação, um símbolo, isso tudo são representações de um objeto matemático, Aí, quem seriam esses objetos matemáticos? O número, a função, o vetor, isso são objetos matemáticos, mas o que a gente está lidando o tempo todo não são nós não estamos tendo acesso direto aos objetos matemáticos. Nós estamos tendo acesso às representações semióticas desse objeto matemático. Então, do mesmo modo, os traçados, as figuras representam objetos matemáticos, eles representam, os traçados, Então, isso aqui o cubo é a representação, que eu tenho aqui, essa figura geométrica aqui, tridimensional, é a representação geométrica tridimensional do objeto matemático cubo. Tá? Então, um segmento... então, do mesmo modo, os traçados e figuras representam objetos matemáticos. Um segmento, um ponto, um círculo. Isso quer dizer que os objetos matemáticos não devem ser jamais confundidos com a representação que se faz dele. Não é? Porque, vejam só, gente, e aí eu queria, a partir de agora, eu queria pedir permissão para discordar um pouco do que vocês disseram sobre aquele primeiro slide. Por quê? Sobre se há distinção ou não da matemática em relação às outras áreas de conhecimento. Porque quando a gente vai pensar num objeto matemático, esse objeto matemático, qualquer objeto matemático que a gente vai pensar, esse objeto matemático é sempre um objeto ideal, abstrato, Está ali no mundo das ideias. A gente não tem acesso físico e nem por meio de instrumentos a esse objeto matemático, Ele está sempre ali no mundo das ideias, e o que a gente pode fazer é se aproximar cada vez mais daquele objeto através das suas representações, porque, como vocês acabaram de dizer, quando fazemos matemática, nós estamos fazendo transformações entre representações semióticas dos objetos matemáticos. Então, aqui não é o cubo, tá? Aqui não é o cubo matemático, o cubo, objeto matemático, mas isso aqui é o cubo, a representação geométrica do cubo, objeto matemático.